Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021. Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância. O Pantanal Mato-Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. Esquece, sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação, que é um projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Esse projeto foi aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC São José. Eu sou Leonardo da Silva, professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na rede federal. E eu sou a Priscila, sou professora de metodologia de ensino e de estágio no curso de letras em inglês, também na rede federal. Bom, no episódio de hoje nós queremos refletir um pouco sobre a hegemonia linguística e possibilidades de transformação social por meio de práticas linguísticas contra-hegemônicas, em especial na área de ensino. Isso é, no episódio de hoje nós queremos refletir sobre algumas perguntas que a gente considera importante. Por exemplo, por que nós aprendemos tais línguas e não outras? Por que sempre que pensamos em certas línguas, nós relacionamos estas línguas com certos países e não outros? E por que quando a gente aprende uma língua estrangeira, nós queremos falar igual ao nativo, né? Por que consideramos certas variações linguísticas da nossa língua materna como erradas e um jeito certo de falar, né? Então essas são algumas das perguntas que a gente quer responder nesse episódio. Bom, por um lado, à primeira vista, a gente pode dizer que essa discussão parece estar relacionada, né, à atuação dos professores da área de linguagem somente. No entanto, né, a gente considera importante destacar que as reflexões e questões aqui propostas, elas também podem auxiliar a prática pedagógica dos professores das mais diversas áreas. Porque, afinal de contas, né, o trabalho pedagógico, por si só, perpassa a linguagem, né? Então, mesmo em aulas de matemática, por exemplo, a gente pode, enquanto professores, reforçar ou não práticas hegemônicas em relação à língua. E também é importante que a gente compreenda que o Brasil é um país em que diversas línguas são utilizadas. Então, a gente tem as línguas dos diferentes povos indígenas, as línguas faladas pelos imigrantes e refugiados, em especial nos últimos anos, né, que a gente tem recebido bastante imigrantes e refugiados, e que tem buscado no Brasil abrigo, refúgio, melhores condições de vida por inúmeras razões, e que vem com línguas diferentes, maternas, né, com o costume de falar outras línguas no seu dia a dia. É preciso refletir, então, sobre essas relações de poder que fazem parte do nosso contexto e entender as implicações sociais dessas relações de poder nas nossas formas de usar e aprender línguas. Ainda mais do que isso, né? Nós queremos pensar também em possibilidades de transformação, tendo sempre em mente a justiça social por meio da educação. E é por isso que hoje a gente conta então com a participação de duas professoras convidadas que são especialistas e que vêm fazendo essas reflexões nas suas pesquisas, nas suas aulas. Então estão conosco hoje a Cláudia e a Thelma. A Cláudia Hilsdorf Rocha é graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Fez estudos pós-doutorais pelo Departamento de Letras Modernas da USP, com estágio como professora visitante no Centro de Globalização e Estudos Culturais da Universidade de Manitoba, Canadá. Ela foi professora visitante no Instituto de Educação da Universidade de Londres entre março e julho de 2018
e atualmente é professora do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Seus interesses de pesquisa envolvem educação linguística crítica, formação docente, em sua interface com tecnologias, ambientes digitais e material didático, sob a perspectiva dos gêneros discursivos, da translinguagem e dos letramentos. Ela coordena o grupo de pesquisa eLang e integra o Projeto Nacional de Letramentos. Cláudia, seja muito bem-vinda e é um prazer contar com a sua participação aqui hoje. Muito obrigada, Priscila e Leonardo, pelo convite para participar desse podcast. Eu achei muito interessante, é um grande prazer mesmo estar aqui hoje com vocês, junto com a Thelma também, para a gente fazer esse diálogo tão importante, né? O prazer é todo nosso, Cláudia, muito bem-vinda. E está conosco também a Thelma Jimenez. A Thelma é professora sênior da Universidade Estadual de Londrina, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Ela tem doutorado pela Lancaster University, onde desenvolveu um estudo sobre formação de professores, complementado por pesquisa de pós-doutorado no Institute of Education da UCLA, que discutiu globalização e inglês como língua franca. Após anos de experiência como formadora de professores e coordenadora de projetos com professores, a Thelma agora supervisiona pesquisas sobre formação de professores de língua inglesa, inglês como língua franca e também políticas linguísticas. Thelma, é um prazer imenso te ter aqui hoje. Muito obrigada por aceitar a participar do nosso podcast. Muito obrigada, o prazer na verdade é todo meu estar aqui com você, com o Leonardo e com a Cláudia, para a gente fazer esse bate-papo, né, sobre temas tão importantes. Quero também aproveitar para cumprimentar vocês pela iniciativa deste projeto que me parece fundamental para a gente pensar as questões de educação crítica no Brasil. Obrigado, a gente que está muito feliz com a participação de vocês. Bom, para a gente começar a nossa discussão, eu queria chamar a atenção para as políticas de ensino de línguas no Brasil, né? Assim, de forma bem ampla, né? A gente tem a língua portuguesa como obrigatória no currículo da educação básica, né? Que pode ser entendida como uma língua hegemônica em nosso país e que também precisa ser considerada, a gente precisa olhar para ela dentro do seu histórico de colonização, né? No currículo da educação básica, também com a Base Nacional Comum Curricular, mais recentemente, temos o inglês como língua obrigatória em todo o país, o que também tirou a necessidade do ensino do espanhol, né? Ele continua em alguns contextos, mas ele não é mais obrigatório. E a gente também pode pensar na língua brasileira de sinais, a Libras, que não está no currículo obrigatório, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, né? Porque, de certa forma, essas escolhas, elas também revelam determinados alinhamentos ideológicos, projetos educacionais que estão em pauta, né? Então, eu queria saber como que vocês veem essas questões, que alinhamentos, né, seriam esses e quais seriam as implicações de tais políticas, né, nesse cenário atual de ensino de línguas. Posso falar e a gente vai dialogando. Eu acho que, assim, achei bastante pertinente essa primeira questão já, porque suscita várias problematizações, né? Eu acho que, assim, buscando ser bastante sucinta, eu acho que essas políticas aí são políticas hegemônicas, né? E, portanto, de bases excludentes, que a gente não vive somente hoje, né? Talvez a gente esteja vivendo isso de maneira mais acentuada a partir da reforma aí do ensino médio, mas desde longa data eu acho que a gente já tem um projeto aí educacional bastante orientado para uma redução aí de toda a potencialidade do ensino, né, na sua natureza formativa, eu acho. Então, acho que as nossas políticas hoje se encontram aí bastante alinhadas a um projeto neoliberal mesmo, né, de poder por várias razões e também a uma ideologia monolíngue, que vai reduzindo, objetificando a ideia de língua, essencializando a noção de cultura, inserindo aí as línguas em um sistema de poder que vão levar a essa competitividade e a essas aí exclusões, né? A escola acaba, então, e as políticas públicas também no campo
das linguagens e da educação linguística vão acabar realizando esse projeto aí de poder por meio das exclusões que fazem, né? Priorizando certas línguas, certos conhecimentos, por exemplo, em detrimento de outro. Eu acho que tem alguns pontos que eu acho que vale a pena comentar, né, que vão aí ilustrando esse projeto que eu estou entendendo como neoliberal e monolíngue, e depois aí a Thelma pode complementar. Né? Eu acho que um dos pontos é o caráter também de controle normativo desse documento, né? Eu acho que isso é bastante marcado, por exemplo, da BNCC, eu estou dizendo em relação a diretrizes e orientações anteriores, por exemplo. Acho que nesse documento também, como instrumento, né, de política, a gente pode perceber uma marca bastante presente da instrumentalização, né, dos conhecimentos, ou seja, gerida aí pela ótica da competência, que está muito marcada nos documentos, né, e que vão aí evidenciar essa lógica aí neoliberal imposta a esses currículos, a essas políticas, enfim. Eu acho que essa ótica também se alinha a uma outra forma de exercício de poder e controle, que é a segmentação, né, desses conteúdos. Eu vejo os documentos aí com esses currículos aí mínimos, né, a BNCC, no caso, pautada por uma segmentação talvez excessiva de conteúdos que acaba por engessar as práticas, né, escolares e as práticas educativas, e isso é bastante complicado, eu acho, no sentido da gente conseguir depois desenvolver uma educação de bases mais críticas, orientadas aí para o coletivo, né? Quer dizer, pautadas pela ideia de socialização, um bem aí mais coletivo. Eu acho que esse é um ponto bastante complicado, e além disso, acho que eu destacaria também o apelo, talvez em excesso, da determinação de aprendizagem essenciais, que acabam sendo bastante redutoras, no sentido que invisibilizam esse aluno, ou seja, elas não acho que reduzem a possibilidade de práticas de vivências mais situadas, ou seja, elas estão bastante distantes de um conhecimento mais localizado, que permita a gente pensar quem é esse aluno, quem é que determina quais saberes são esses. Então, acho que todo esse conjunto de elementos vai fazer com que essas nossas políticas sejam realizadas por essa ótica que eu estou entendendo como uma ótica neoliberal. E ela também é uma ótica que vai ceder aí a uma orientação monolíngue pelo próprio caráter aí, né, assimétrico que esses documentos acabam atribuindo às diferentes línguas, bem como no que dizem respeito às visões aí hegemônicas que acabam autorizando a idealização de um falante nativo. Eu acho que a permissão de veiculação da representação de uma determinada língua ou idioma nomeado, né, é necessariamente vinculado a um país ou espaço geográfico, que aí vai permitir também a reprodução de preconceitos linguísticos. Embora isso possa, às vezes, não estar muito evidente no documento, né, principalmente na BNCC, eu acho que essas políticas elas vão tecendo alinhamentos que nos permitem chegar a essa conclusão. Eu acho que o sistema, então, educacional, ele vai acabando por assumir esse papel de reforçador desses usos oficiais da língua nacional, na consolidação de uma cultura comum, e, portanto, são projetos que não primam pela heterogeneidade e nem pelo caráter heterodiscursivo das práticas sociais, né, de linguagem. Eu acho que, em síntese, é isso. Não sei o que você acha, Thelma, se concorda ou não. Sim, concordo com muitas coisas que você colocou. Também tenho pensado a partir da elaboração da BNCC e essa convergência, né, para uma língua
estrangeira única no currículo, e tenho me apoiado um pouco na discussão que o Tomás Tadeu da Silva faz sobre currículos, né, e como eles são vistos como documentos de identidade, de que identidades estamos querendo construir com a proposta da Base Nacional Comum Curricular, né? Embora eu pense que também nós não temos uma política completa, né, plena, linguística no Brasil, porque a gente tem apenas algumas ações isoladas que sinalizam para uma ou outra língua e que não se convertem, na verdade, em práticas educacionais apoiadas, né, por essa eventual política. Eu penso principalmente que a gente tem trabalhado muito na elaboração de documentos e a gente sabe que documentos, eles têm ainda que um valor simbólico importante porque representam esses grupos que estão no poder e sua visão educacional, eles têm muito pouco impacto nas práticas porque essas políticas que se restringem à elaboração desses documentos, elas não se expandem para os outros fatores que contribuem para essa política, como, por exemplo, formação de professores, materiais didáticos, sistemas de avaliação, que concorreriam também para essa convergência da política. Então, a gente tem, na verdade, um quebra-cabeças com algumas peças, mas que não se completa esse quebra-cabeças, né? A gente viu, então, recentemente, esse movimento para um reconhecimento oficial do inglês como sendo a língua obrigatória no currículo, que, portanto, juntamente com o português, e eu vejo assim a língua portuguesa como uma língua que realmente tem recebido mais atenção nessas políticas mais recentes, tanto por conta do sistema de avaliação, como nos discursos que dizem que o importante é você aprender português e matemática, né? Que, de certa forma, não colocam o inglês no mesmo pé de igualdade com o português, embora eles pertençam à mesma área interdisciplinar, né? Então, o inglês entra, mas ele entra mais ou menos, né? Pero non muito, como a gente diria. Ele entra, mas ele entra talvez para atender a uma demanda que vem, como diz a Cláudia, né? Justamente dessas políticas neoliberais que atrelam o conhecimento do inglês ao desenvolvimento econômico, a essa visão de desenvolvimento econômico e de como os sujeitos vão se posicionando nesse mercado a partir de uma lógica de competitividade e que o inglês funciona como um elemento diferencial da sua capacidade de se inserir nesse mercado de trabalho. Então, como que a gente poderia justificar uma educação que não fosse democrática, né? Que se quisesse democrática, sem pensar que você precisa dar igualdade de oportunidades para todos. Então, a ideia de uma língua obrigatória de uma base nacional comum curricular, de certa forma, também dialoga com esse desejo de se criar minimamente condições para que todos possam ter acesso a essa língua que é tão valorizada no meio econômico, no mercado de trabalho, porque ela, ainda que não tenha um efeito prático, ela tem um efeito simbólico importante de colocar os indivíduos num posicionamento mais competitivo. Então, o inglês passa a ser um diferencial de conhecimento para quem quer se inserir no mercado de trabalho. Então, a educação precisa, de certa forma, responder a isso, democratizando esse acesso. Só que essa democratização, ela não vai se dar em condições de igualdade, né? Então, você tem algumas janelas dentro do próprio texto da BNCC que vão sinalizar para uma educação mais crítica, para uma compreensão mais ampliada de língua e linguagem a partir de uma perspectiva interdisciplinar, com a associação a competências que seriam competências para a convivência numa sociedade democrática, mas, por outro lado, você não tem uma ação mais efetiva para tornar isso possível. Então, de certa forma, é para inglês ver, o inglês está no currículo para inglês ver. Então, a gente tem uma aparência de democratização, de ampliação das oportunidades de aprendizagem para todos,
mas a gente não tem outros aportes significativos para além de um texto que possa transformar isso numa realidade. Então, a gente tem, dentro ainda, né, dessa ideia que a Cláudia já apresentou, das ideologias que são reforçadas por esse movimento, a gente tem um desafio grande que é pensar como eu posso me apropriar dessa possibilidade de democratização e de igualdade de aprendizagem, no setor público especialmente, e criar oportunidades para essa aprendizagem que fujam dessas ideologias mais dominantes. Acho que sim, Thelma. E enquanto você comentava sobre isso, eu fiquei pensando aqui que eu concordo muito com essa importância da gente compartilhar e buscar ampliar o acesso a conhecimentos, né, entendidos como fundamentais para o exercício, né, da cidadania aí no mundo contemporâneo, como é o caso do inglês, né, como capital aí linguístico. E eu concordo também no sentido de uma certa ausência que eu sinto, ou talvez um interesse menos acentuado, explícito nesses documentos e nessas políticas, de avançar esse compromisso com a qualificação. Eu acho que eu estou pensando um pouco no que o Besta, que é pesquisadora e que lida com as questões da educação, e ele vai dizer, e eu concordo muito, a qualificação é importante, né, porque permite uma socialização desse indivíduo, que às vezes é reduzida, e como você diz, né, essa coisa para o inglês ver, ela fica comprometida pela impossibilidade que a gente vê a partir desses documentos, da gente poder pensar mais de forma mais assim, explícita a dimensão da subjetificação. Né? Quer dizer, como é que a partir desse conhecimento eu tenho também uma ideia de justiça social pensada não só na redistribuição, mas na validação desses conhecimentos locais, dessas outras línguas, desses outros falares que a gente não vê nos documentos e nem nas leis, né? Então eu acho que isso é um fator bastante importante para a gente pensar, porque eu acho que recai nele também esse direcionamento meio contraditório, lacunar que você está apontando, e com o qual eu concordo. Muito bem, gente. Eu vou pegar o gancho, então, do direcionamento que a conversa está tomando para fazer a próxima pergunta, que vai ser direcionada para a Thelma, porque é exatamente nesse sentido, nessa problematização que a Thelma levantou e que a Cláudia complementou, né? Esse papel que a língua inglesa vem ocupando dentro do nosso currículo, né, nas práticas educacionais, e aí, de repente, a gente tentar pensar junto em formas da gente buscar, enfim, esse professor lidar com esses desafios, né? Então, só para contextualizar, a língua inglesa, a gente sabe que ela de certa forma, ela é uma língua hegemônica, né, que historicamente ela vem servindo os propósitos do colonizador, né, porque a gente pode associar a língua inglesa com a dominação e a opressão de muitos povos. E, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que atualmente há hierarquias linguísticas, uma vez que as línguas elas reproduzem relações de poder e opressão. Então, é comum o professor de inglês ser visto, né, como aquele que está a serviço do colonizador, ou mesmo de que noções colonialistas elas sejam reproduzidas no ensino e aprendizagem, né, como vocês já deram aqui alguns exemplos, né? Então, considerando que atualmente a língua inglesa ela é obrigatória no currículo escolar, como que o professor pode encarar esse desafio de adotar uma perspectiva contra-hegemônica de educação linguística? Como que a língua inglesa pode ser compreendida no currículo, no ambiente escolar, de uma forma que venha a valorizar as identidades e subjetividades dos alunos, exatamente como a Cláudia colocou, né? Essa perspectiva do local. Thelma, então, como é que a gente pode lidar com esses desafios? Tá, primeiro eu queria dizer que, embora a gente tenha oficialmente reconhecido esse caráter obrigatório do inglês, a gente não pode esquecer que ela já era uma língua bastante ofertada no sistema escolar, né? Ela vinha sendo moldada a partir dessas forças de mercado, e o mercado pedia inglês, né?
e havia toda essa resposta a esse mercado sem um reconhecimento oficial. Então, a gente tinha uma ideia de multilinguismo, qualquer língua estrangeira poderia entrar no currículo, mas a gente sabia que efetivamente era a língua inglesa que ocupava boa parte das grades curriculares, né? Então, o reconhecimento oficial em texto, né, num texto normativo da língua inglesa, vem apenas consolidar e dar essa face mais oficial para aquilo que já vinha acontecendo de alguma maneira na prática, né? Então, quais eram as práticas que os professores de língua inglesa vinham fazendo no sentido de produzir outros sentidos para a língua inglesa, que não esse de a língua do colonizador, a língua do outro que dificilmente eu terei acesso, essas impossibilidades que a gente vê normalmente associada ou escutava, né, ou ainda escuta, associadas ao aprendizado do inglês em contextos onde não há muitas condições favoráveis a esse aprendizado. Então, nós temos hoje uma possibilidade de pensar isso, especialmente num trabalho interdisciplinar, que também é outra proposta que já vinha de outros documentos e de outras orientações, mas que não se convertem também em práticas, né, muito ampliadas no sistema escolar, porque o próprio modo como a escola se organiza não permite isso. Porque, teoricamente, a gente deveria estar trabalhando a língua inglesa numa perspectiva de desenvolvimento de consciência linguística, consciência de linguagem e articulando isso com outras linguagens. Isso seria uma forma de valorizar identidades e subjetividades a partir de uma melhor compreensão de como essas linguagens se interrelacionam e como eu posso construir conhecimento sobre elas e o papel que elas exercem na minha vida a partir de uma visão interdisciplinar. Então, a gente vê que há muitas lacunas nesse sentido, né? Qual é a distância que existe entre esses textos e as práticas? E aí eu acredito que é uma formação de professores que reflitam, né, que permita a reflexão coletiva de professores sobre essas questões, né, de como esses impedimentos que acontecem no nível da prática vão impactar os resultados de aprendizagem e aquilo que se quer alcançar como resultado de aprendizagem. Quando a gente pensa assim, o inglês é a língua do colonizador, mas quem é o colonizador hoje, né? É muito mais difícil de você localizar esse colonizador, a menos que você busque se filiar, por exemplo, a uma visão de língua padrão a partir de uma determinada variante, e isso já está posto pela BNCC como sendo algo a ser superado. Então, a BNCC está sinalizando, por exemplo, para a ideia de inglês como língua franca. E isso seria justamente permitir uma apropriação local dessa língua, em que essas formas vão sendo trabalhadas a partir das experiências próprias dos alunos, né? Criando espaços para uma reflexão sobre a língua e essas hierarquizações, né? Por que a gente acha que algumas línguas são bonitas, outras não? Por que elas acham que algumas coisas são adequadas e outras não? Como é que esse conceito do que é correto, do que é adequado, vão sendo construídos e como a gente pode desestabilizar isso a partir de práticas, né, que coloquem esses aprendizes em situações que levem a reflexões sobre essas hierarquizações e essas normatividades. Então, uma educação que questione as ideologias linguísticas é fundamental e a perspectiva de inglês como língua franca dá espaço para isso. Não estou dizendo que isso vai necessariamente acontecer simplesmente porque está lá reconhecido na BNCC que essa é uma perspectiva interessante. Mas é preciso trabalhar principalmente com a formação de professores para que os próprios professores também se engajem com essas ideias e eles próprios passem a se ver como usuários dessa língua, usuários legítimos, que podem fazer questionamentos sobre essa língua, né? Então, eu acredito que há algumas pistas dentro da própria BNCC que vão permitir que se coloque em xeque muito do que a gente vem tradicionalmente ensinando do inglês como língua estrangeira, que vai possibilitar que a gente possa pensar em outros ingleses, que o inglês não seja
visto também só como essa língua ou dos americanos ou dos ingleses, né? Mas que ele seja uma língua que também está sendo apropriada ao redor do mundo por pessoas que têm outros objetivos que não apenas interagir com falantes nativos. Então, acho que abre muito espaço. A questão é como a gente pode explorar esses espaços em processo de formação de professores. E eu acho que, de certa forma, isso envolve um processo de repensar e de ressignificar crenças e mitos que nós, enquanto indivíduos, né, sejamos professores ou não, temos, né? Então, são às vezes noções que a gente reproduz em práticas sociais diversas sem se dar conta, né? Então, eu acho que mais do que... Claro, né, a BNCC traz o conceito da língua franca, super importante, mas a gente vai ver a mudança efetiva quando a gente conseguir efetivamente trabalhar, quando esse conceito, né, científico, digamos, puder dialogar lá com o conceito cotidiano e a gente puder ressignificar, né, as nossas visões. Então, acho que é parte de um processo também, né? E eu acho que tem toda a razão que a formação de professores tem um papel importante nesse sentido, né? Eu queria pensar um pouco mais sobre o contexto que a gente vive, que é um contexto cada vez mais multilingüe, né? E complexo, né? Com as migrações, enfim. E queria trazer alguns exemplos, assim. Eu tenho trabalhado como professor de português para imigrantes e refugiados no IFSC e tenho refletido, assim, sobre o papel das línguas que os alunos trazem, né, suas primeiras línguas, para o processo de ensino e aprendizagem. Então, acho que por muito tempo, a gente... E acho que ainda existe, né, essa compreensão... Bom, a gente sabe que para aprender uma língua a gente precisa usá-la, né, é importante o uso da língua no processo de ensino e aprendizagem. Então, o contato com a língua é fundamental para o aprendizado, né? Mas a gente também vê muito forte uma política que talvez tenha já, né, talvez estejamos caminhando para um outro momento, mas acho que ainda é muito forte essa ideia de usar apenas a língua-alvo, né, como que uma proibição de outras línguas na sala de aula, né? Pensando isso na minha prática, né, com os meus alunos de português, que têm diferentes nacionalidades, mas a grande maioria é de nacionalidade haitiana, eu pude perceber, né, na minha prática enquanto professor que quer que eles usem o português, que, né, quer criar oportunidades de uso e de prática da língua em sala de aula o tempo todo, eu pude perceber uma certa resistência, né? E aí eu fui refletindo e conversando, comecei a pensar também, né, em como talvez isso possa refletir para eles ou possa remeter a eles a uma construção histórica, né, um contexto histórico, porque eles vêm de um país em que em que uma língua foi imposta também, né, em que o francês, que é utilizado na escola, né, nas instituições públicas, na vida social, né, foi imposto e eles falam crioulo no ambiente, né, individual da casa, né, na socialização, enfim. E eu fiquei pensando se, de certa forma, né, eu não estava também reproduzindo essa visão de proibição da língua materna, né? Então, tenho refletido sobre isso, né, sobre como criar um contexto não hierárquico, né, de ensino e aprendizagem, que considere e que entenda a importância das línguas e das culturas dos alunos, né, e que o ensino, nesse caso da língua portuguesa, não seja uma imposição, por mais que nunca foi, né, a minha intenção, mas como que as minhas práticas podem ou não promover, né, essa noção de imposição ou não, né? Ao mesmo tempo, também tenho percebido que, nesse contexto de imigrações, a gente tem cada vez mais, na sala de aula de qualquer área, né, não só das linguagens, alunos com diferentes repertórios linguísticos, né? E eu ouço também esse discurso de, mas como que meu aluno... agora eu tenho um aluno
que não sabe português, como que eu vou dar aula para ele? Eu dou aula, sei lá, de matemática, geografia, né? Então também ouço muito esse discurso, assim. Pensando nesses exemplos, né, eu queria perguntar para a Cláudia, como que você, né, o que você pensa sobre essa questão e talvez falar um pouco sobre o conceito de translinguagem, se esse conceito pode nos ajudar a compreender e talvez promover relações linguísticas não monolíticas, contra-hegemônicas ou mesmo decoloniais, né? Tentando fugir dessa imposição aí que eu mencionei. Bom, Leonardo, eu acho que essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, né? E possíveis respostas a ela também são urgentes, eu acho. Eu acho que um ponto muito interessante, pertinente nas suas colocações, né? Acho que um reconhecimento necessário de que as línguas, né, são assim instrumentos de opressão, podem ser, né, e de modos, né, de subalternização, e estando aí inscritas em jogos aí de poder, em relações de poder, de forma ou outra, como ela nos é constitutiva, eu acho que não tem como a gente não, de forma ou outra, reproduzir preconceitos, né? E aí discursos também autoritários. Então, acho que esse é a forma como o poder é vivido, né? Nas nossas aí, vidas cotidianas, nas nossas relações do dia a dia. Então, acho que esse reconhecimento é importante. Eu acho que outra questão que seus apontamentos trazem, são bastante relevantes, então, eles vão mostrar, né, esse sentimento de culpa também, esse engessamento das práticas educativas, às vezes, e eu acho que isso é tudo o que, se a gente pudesse, né, escolher um ponto, que a orientação translingüe busca desafiar, que é o peso das ideologias monolíngues, né? Ou seja, a gente buscar nesse processo de reflexão se apropriar de discursos autoritários e torná-los internamente persuasivos. O que é isso? É singularizar e pensar a partir de uma outra lógica, né? Então, eu acho que a orientação translingüe, ela vai visar formas de interromper o pensamento hegemônico. E, nesse sentido, acho que é importante pontuar que eu acho que é preciso a gente desinventar o inglês, porque para a gente resistir, promover mudança, acho que, primeiramente, é importante também pensar de forma não hegemônica, quer dizer, não só contra-hegemônica, ou seja, de certa forma operando dentro de uma mesma lógica, mas também de forma não hegemônica, quer dizer, reinventar possibilidades. Acho que é esse o princípio fundante de uma orientação translingüe. E uma questão que eu acho importante a gente colocar, que essas transformações também, eu acho que elas podem ser mais, talvez, efetivas, se a gente tenha talvez mais clareza na nossa percepção o que está orientando esse movimento transgressivo, né? O que eu quero dizer é assim, às vezes a gente busca transformar alguma coisa, mas sempre dentro de uma mesma lógica. Então, nesse sentido, a gente impossibilita a emergência daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não percebe. Eu acho que esse é um princípio importante. Uma orientação também que vai desafiar, eu acho que um discurso neoliberal, né? E monolíngue que a gente vive de forma tão pesada hoje, é um interesse na construção do bem comum, do bem coletivo, de uma forma mais horizontalizada e descentrada de viver no planeta, né? E de viver as nossas relações com todos os elementos que fazem parte dessa nossa existência. Então, acho que isso é um ponto importante. Para responder de modo, assim, acho que mais pontual também a sua pergunta, eu vou tentar rapidamente falar um pouco do meu entendimento de translinguagem, né, e quais as possíveis implicações para uma prática aí educativa. Eu acho que a gente tem que entender, primeiro, que não existe um sentido estabilizado, né, do que seja
uma prática, uma orientação translíngua, a profusão de termos e de possíveis compreensões são bastante não consensuais. E eu acho isso bastante positivo. Eu acho que é importante também entender o que a translinguagem não é, para mim, né? Que vou tecendo aí meus entendimentos a partir das leituras que faço, com trocas, né, com colegas, etc. Para mim, ela não é um modismo. Olha, agora está na moda, eu vou vestir essa roupa aqui e então arrasar com esse conceito. Então, para mim, não é isso. Ela não é algo que a gente possa vestir e desvestir, né? Ou seja, agora eu vou ser translíngua, agora vou... Não, né? Ela é mais que isso. Ela é uma prática, uma orientação que constitui a nós como pessoas, eu acho, né? Que se relacionam com pessoas no mundo e com outros elementos também. Ela não pode ser vista também como completamente nova, né? Acho que é complicado agregar assim, um caráter salvacionista. Olha, agora vamos resolver o problema, né, do mundo, da educação. Não, porque nada se resolve sozinho. A translinguagem ela é uma forma, uma possível forma de nos fazer desinventar as línguas, né? Como o Pennycook fala. Vamos repensar, vamos ver outros modos que a gente possa viver essas realidades. Ela também refuta uma perspectiva dualista, né? Então, e pautada pela ideia de estrutura. Então, o olhar dela não vai para a alternância de código, para o produto, né? Ela vai preconizar uma ideia de língua como ato performativo, como verbo, e essa hibridação como um processo dinâmico que está sempre emergindo, né? Então, ela diz mais respeito a um projeto ontológico, como diz a Ofélia, de respeito, de validação de formas outras de existência que têm sido reduzidas, né, e oprimidas, e ela não diz respeito, então, tanto a esses muros que a gente coloca, a essas boundaries, né, esses limites tão visíveis. Isso importa pouco, o que mais importa é como a gente vai promover mudança nesses sistemas, como a gente vai minar o sistema. Então, a translinguagem ela pode ser concebida primeiramente, eu acho, como uma orientação, uma filosofia, né, que me constitui, que me ajuda a olhar para o mundo, para as pessoas e para as línguas, né? E que está sempre questionando, então, esse pensamento hegemônico e nos impulsionando a pensar fora da caixa, né? Ela é, então, uma visão que refuta o olhar monolíngue, que é discriminatório, corretivo, opressor, que está sempre olhando pela falta. Então, a ideologia monolíngue é aquela que permite discursos e enunciados como, olha, o surdo chega na escola sem língua, né? Eles não sabem nem português, não aprendem inglês, então a ideologia monolíngue ela permite esses efeitos. E a ideologia ou orientação translíngue, que não é necessariamente uma prática pedagógica, ela pode se desdobrar em práticas pedagógicas, ela vai questionar essas visões. Então, ela também está sempre comprometida com essa transformação libertária freiriana, né? Então, ela é também um posicionamento político, uma forma também estratégica de repensar as línguas e as relações no mundo. E esse caráter, eu só vou tentar agora pontuar, mas eu acho que 3 pontos fundantes dessa orientação, e depois já começo a dialogar mais com a Thelma. E eu acho importante notar que quando a gente fala desse primeiro domínio, a gente já tem outras teorias que pensam isso, como as teorias freirianas, entre outras, né, que vão falar dessa ruptura, interrupção de pensamentos hegemônicos, etc. Mas o que eu acho que a orientação translíngue faz é trazer para um campo, né, ontoepistemológico, vários conjuntos, né, ou dimensões aí de conhecimentos, de olhares que me permitam olhar para algo de forma jamais, eu acho que entrelaçada, né? Então, assim, ela fala dessa transformação ao mesmo tempo que ela questiona a língua,
estrutura linguística e que ela também se orienta, por exemplo, pela ideia de justiça social, né? A Ofélia vai dizer que a energia vital dessa orientação é a sua potencialidade de ruptura com essas monoculturas da mente, né? Que Shiva vai defender para a gente poder pensar modos outros aí de existência. Eu acho que ela, então, é uma filosofia comprometida com a força solidária, que é um exercício que a gente aprende, né? Eu acho que ele é exercitado, né? E intelectualmente apropriado pela gente, né? E eu acho que nessa linha ela também vai se mostrar, de certa forma, pós-humanista, mas um pós-humanismo como defendido por Pennycook, eu acho, não aquele que vai falar só de tecnologia, né? Mas aquele que vai minar a nossa presunção de ser, né, como humanos, de sermos o centro do universo. Então ela estilhaça essa nossa posição, né? Tem outras duas dimensões que eu acho importante, né, de movimentos expansivos e transgressores. Um deles desafia o entendimento da língua como entidade fechada e independente. Então, assim, olha, reinventar a ideia de língua, né, e passando a incorporar outras linguagens e outros modos de produção de sentido, sempre num viés descentralizado. Então, nessa ótica, por exemplo, a gente pode pensar, bom, como é que a gente também se constitui, né, como sujeitos a partir das nossas experiências sensoriais também, que são hierarquizadas de certa forma. Então, eu acho que nesse domínio a gente pensa para além das línguas nesse sentido, né? A língua ela vai ser, então, percebida não como algo que a gente possa se apropriar, controlar, possuir e mensurar. Eu acho que a Ofélia traz um questionamento importante aí, que eu não sei como que a gente vai fazer na escola, né? Quer dizer, ela vai questionar a própria ideia de proficiência. Ela vai falar, olha, se as línguas são um verbo, elas são incontroláveis e não são passíveis de mensuração. E por isso, autores nessa linha acabam pensando na ideia de repertórios vivenciais, né? Para dizer, olha, é todo um conjunto que não dá para a gente... É um todo de sentido, não dá para perceber onde começa a imagem, onde termina o idioma nomeado, enfim. É uma outra lente, né, que vai nos permitir olhar para essas práticas e essas experiências de linguagem. Acho que um outro domínio importante, acho que a Thelma ela já até comentou sobre isso quando ela traz a ideia de transdisciplinaridade. Eu acho que as bases, né, de uma pedagogia e translingüe são aí fundamentalmente indisciplinares ou transdisciplinares, né? Porque acho que essa forma, né, da gente poder vivenciar os conhecimentos, essa produção aí de saberes, vai nos permitir talvez potencializar os espaços translingües, que são aí, de acordo com autores que discutem sobre isso, espaços tanto de criação, né, ele tem uma força criativa, junto com uma orientação crítica. Não basta eu ser criativo e ser criativo dentro da caixa, eu tenho que também buscar romper de forma crítica e expandir, por exemplo, a minha criatividade. Então, os espaços translingües, eles são vividos sempre como espaços de dissenso, de tensão, como uma tensão criativa, né? Eu acho que isso traz inúmeros desafios para nossas práticas pedagógicas, né? Que eu acho que a gente pode deixar aí aberto para a gente discutir. Legal, Cláudia. Eu vou fazer um comentário provocação, tá? Claro, adoro. Eu estava lendo esses dias um texto do David Crystal, num volume temático organizado pela Rothgren, sobre qual é o papel da língua no quadro de desigualdades sociais, né? E ela defendendo que muito daquilo que a gente atribui às línguas, na verdade, tem que ser pensados a partir das próprias condições materiais e questões de estrutura, né? Que as desigualdades sociais são produzidas
a partir de hierarquizações que vão muito além da questão da língua. E o David Crystal faz um texto dentro desse volume, colocando uma experiência deles lá em Gales, e ele chama a atenção para o seguinte: até que ponto nós estamos ouvindo as pessoas que realmente estão vivenciando essas questões? Né? Então eu fico pensando assim, a gente tem feito muita discussão entre nós sobre translanguaging, sobre decolonialidade, etc. Mas até que ponto nós estamos ouvindo as pessoas que vão, de certa forma, ser partícipes desse processo que nós propomos como uma possibilidade. Então, eu fico sempre me perguntando de que maneira nós engajamos as pessoas, né? E no caso aí, estava sendo falado, por exemplo, pelo Leonardo, de eu estou dando aula para refugiados haitianos e eles são ouvidos nesse processo de como eles gostariam de aprender o português, o que português significa para eles, como que eles gostariam que o dialeto, né, o crioulo que eles usam, entrasse dentro da sala de aula, de que forma, enfim. Até que ponto a gente envolve esses alunos nas decisões que tomamos em relação a esses conceitos. Eu acho que o que você está colocando é fundamental, inclusive é um ponto fundante da orientação translíngua, ela é vista como prática. Esses alinhamentos, eles não são, eles rompem, a orientação translíngua ela é vivida como uma flat ontology, na horizontalidade, ela não pode ser imposta. Então, os alinhamentos, né, ou seja, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, eles são sempre temporários e muitas vezes eles não são sedimentados. O Kanagaradja vai até trazer uma noção de uptake para falar isso, olha, no livro dele de 2013, a comunidade ali, o coletivo discente não corroborou os índices de valor que uma estudante colocava quando enunciava, né, e que interferia na forma, na estrutura da língua. Então, a orientação translíngua ela jamais vai poder ser vivida como forma de imposição. Eu acho que o que é bonito nela é sempre a força do acolhimento. Então, assim, é de ouvir mesmo, dessa escuta sensível e interessada nessa construção desse coletivo. Porque a orientação translíngua ela não refuta idioma nomeado. Porque quando a gente nomeia, isso é uma realidade vivenciada, mas ela pretende desafiar, olhar através disso para ver como as opressões, aí, os silenciamentos, as ausências estão sendo construídas naqueles espaços. E para isso a gente precisa fazer com. Eu acho que se toca num ponto fundante aí, né, desse pensamento. Se me permitem complementar, eu acho então, né, que de certa forma o que vocês trazem demonstra a importância de que a gente crie relações não hierárquicas, né, de ensino e aprendizagem, em que a gente também entenda que esses sujeitos, né, que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, então professores, alunos, eles têm histórias, eles têm vivências, eles têm subjetividades, né? E essas subjetividades elas vão também influenciar a forma como eles entendem o espaço escolar ou não, a aprendizagem de uma língua, eles têm expectativas, crenças, né? São muitas coisas, né? E aí uma perspectiva crítica eu acho que tem que partir disso, né? Tem que ter como ponto de partida esse reconhecimento dos sujeitos, né? A coletividade, eu acho que é isso. Eu acho que é a percepção de que o foco não é, olha, que língua ele está falando, se está falando mais inglês ou português, mas como as línguas estão sendo inscritas, né, nos corpos das pessoas, nos agenciamentos aí espaciais, quer dizer, o que está acontecendo, né, o que está sendo aí mobilizado. Eu acho que é essa exatamente a questão. Muito bem, gente. Para mim ficou muito, então, claro, né, essa ligação da perspectiva da translinguagem com essa questão do local, né, do contexto local, da realidade imediata do aluno, do falante, né, que a gente, enfim, vem discutindo agora durante esse episódio. E aí eu queria aproveitar esse gancho e
e refletir um pouco sobre o contexto que a gente está vivendo na atualidade, que é o contexto da pandemia, né? A gente tem discutido nos nossos episódios toda essa questão da pandemia do novo coronavírus e os possíveis impactos, né, que essa situação tem colocado para a educação. E aí eu queria conversar com vocês sobre essas implicações do contexto pandêmico, pensando no ensino remoto para as políticas de ensino de línguas no Brasil. Tanto Cláudia quanto Thelma, né, a pergunta é para as duas. Vocês acham que essa hibridização do ensino pode favorecer a adoção de uma perspectiva crítica? Se a gente pensar, né, que a gente está, enfim, tendo a possibilidade de utilizar múltiplas linguagens e línguas nas práticas pedagógicas que estão sendo mediadas pelas tecnologias digitais, ou existe talvez uma tendência para uma precarização do ensino como um todo? E também a gente refletir um pouco de qual o papel do professor nesse processo, né? Como é que o professor pode atuar nesse sentido e tentar, de repente, promover essa criticidade. Eu vou tentar responder assim rapidamente, falando de um projeto que eu estou agora começando a desenvolver com a Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, onde a gente está tentando justamente ver qual é o impacto da pandemia sobre o que a gente entende por educação. É um estudo com alunos de licenciaturas de todas as áreas, não está restrita à questão das línguas, né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar de que forma essas novas modalidades que estão sendo utilizadas, né, nesse contexto mais emergencial vão impactar o que a gente entende por educação, no caso nosso, né, educação linguística, e até que ponto essa experiência está contribuindo para o empoderamento dessas pessoas. Né? Como é que esses futuros professores ou esses formadores de professores entendem esse momento como uma oportunidade para se sentirem mais capazes ou menos capazes? Né? Até que ponto eles estão conseguindo construir sentidos de resiliência a partir do trabalho com o outro? Né? E até que ponto essas experiências estão contribuindo para a gente adquirir maior consciência sobre as desigualdades que existem, que estavam muito invisibilizadas, né, e que agora afloraram de uma maneira bastante significativa. Então, como esse momento que a gente vive vai impactar essas percepções e esse sentido de agência que esses profissionais terão? Então, a gente está muito interessado em fazer esse estudo comparativo, porque a África do Sul e o Brasil tem muitas semelhanças, né, em termos de como a sociedade está organizada e como o sistema educacional também lida com essas questões. E então a gente vai poder, talvez daqui mais para o final do ano que vem, ter algum resultado desse estudo. Mas é uma questão bastante importante, uma pergunta muito importante, porque é claro que essas novas tecnologias estão fazendo a gente ficar em contato com muitas linguagens, muitas possibilidades, a gente está descobrindo que a gente pode fazer muitas coisas que a gente podia já antes, mas a gente não tinha ainda se mobilizado para isso. Então, de certa forma, pode sinalizar para uma precarização, mas também pode sinalizar para um enriquecimento da visão educacional. Concordo muito, Thelma. Eu acho que a única, talvez, alternativa mais viável hoje seja essa. A gente investigar, praticar junto, ouvir, para a gente estar sempre atento, né, para aquilo que a gente está vivendo e para as possibilidades de reconstrução aí de realidades. Eu acho que, também tentando pensar um pouco na pergunta que você fez, Priscila, eu acho legal a gente também lembrar que, assim, não dá para falar, na minha, né, acepção, que, olha, então, a crise, ela levou a uma precarização do ensino pela imposição do ensino remoto. Eu acho que a precarização do ensino, ele é um projeto neoliberal que vem desde muito sendo realizado, e eu acho que o que a crise faz, a pandemia, trouxe talvez uma visibilização dessa estrutura desigual, dos nossos abismos, né, das linhas abissais que a gente vive no nosso país e no mundo também. E lembrando, acho que até trago aí o Boaventura para a gente lembrar que esse normal aí nunca existiu, né? Então a gente tem, eu acho que uma coisa importante que esse projeto da Thelma
traz é as possibilidades da gente investigar para a gente também perceber o que está sendo silenciado, né? O que precisa ser mais escutado. E eu acho que esse é o papel não só do professor, mas de todo mundo. A gente precisa reaprender a fazer juntos. Eu acho que tempo de crise também são tempos aí de criação, né? Em potencial, e se a gente conseguir, em uma ótica mais interessada nesse bem coletivo, numa justiça social mais ampla, a gente consegue promover aí bastante transformação. Agora, acho que não dá, gente, para a gente desconsiderar também que acho que a tecnologia não dá para a gente falar é boa ou é má, assim, por si só. Entendo que as linguagens são também, né, tecnológicas, são orientadas por certas ideologias, mas eu acho que não dá para a gente esquecer das desigualdades de acesso, né, de qualidade aí desse acesso. Essa pandemia também coloca para a gente ver de forma bem evidente, né? Então, acho que isso é uma questão muito complexa e eu acho que não dá para a gente responder de forma generalizada. Tem pontos interessantes, enfim, é um espaço de dissenso. A gente vai ter movimentos para todos os lados e de todas as ordens. O importante é como a gente reaprende, né? E reinventa realidades a partir disso, eu acho. Perfeito, Cláudia. E eu achei interessante esse exemplo que a Thelma, né, compartilha com a gente do projeto, porque eu acho que uma coisa que está se fortalecendo muito, a gente tem percebido isso nas conversas com professores da educação básica e também da educação superior, né, na questão, durante a gravação dos nossos episódios e também em outros tipos de contato, a importância que fica, né, do professor reflexivo e do professor investigador da sua própria prática, né. A gente está vivendo um momento, assim, historicamente novo, né, e a gente está, enfim, aprendendo, reaprendendo a fazer a nossa docência, né, pelas diversas questões. Então, a importância mesmo da gente ter esse olhar de investigar, de compreender, né, todas essas implicações que você bem traz, Cláudia, né, que são muito complexas, né, então, bem interessante. E fico já na expectativa dos resultados, enfim, das reflexões que vão surgir desse projeto, então. Com certeza, a gente pode divulgar, inclusive. A gente está chegando no final da nossa conversa, infelizmente, então eu queria saber, Cláudia e Thelma, se vocês gostariam de finalizar com um recado para os professores e para as professoras que nos ouvem, né? O que vocês diriam para os professores ou para as professoras que estão, enfim, principalmente nesse contexto da pandemia, né? E lidando com essas complexidades todas. Nem preciso dizer que a gente está vivendo momentos muito difíceis em muitos aspectos, né? Eu acho que essa pandemia tem impactado a educação de um modo muito significativo, afetando não só as práticas, mas também os sentimentos, as emoções, a saúde mental, né? A nossa capacidade de criar soluções coletivas. A minha esperança é assim, que as lições que a gente está aprendendo durante esse período nos conscientizem dessa necessidade de pensar coletivamente e agir individualmente. Parodiando um pouco o slogan, né? Porque nós estamos sendo chamados a agir individualmente quando a gente diz vamos usar máscara, vamos passar álcool gel, etc., cuidar, né? Cuidar de nós mesmos nesse período, mas sempre pensando na coletividade. Eu acho que esse é um recado que eu gostaria de dar. Bom, eu acho que concordo bastante, Thelma, e eu acho que eu gostaria só de pedir que nós, né, educadores, educadoras, que a gente continue, primeiro, tendo a certeza que a gente faz muita coisa e que a gente faz muita coisa bem e que a gente faz muita coisa certa. Eu acho que é um momento que a gente precisa reconhecer também aquilo que a gente já faz, né? Acho também que nesses tempos aí pandêmicos, de crise, já comentei algumas vezes em algumas falas, mas isso é bastante marcante para mim. O Deleuze, ele vai
dizer que às vezes a crise é tão forte que a gente tem uma sensação desesperadora que a gente perdeu o mundo, né? Que nos desapossaram do mundo. E eu sinto, como a Thelma falou, de, né, afetos e sensações, eu sinto muito isso talvez seja também um sentimento coletivo. Pensando em Freire, eu queria fazer um pedido para a gente continuar ressaltando a mudança, acreditando nela e acreditando que a gente pode, né, tornar o mundo um lugar melhor, talvez não de forma generalizada, né, mas com os nossos, nos nossos cotidianos, através de pequenos acontecimentos, a gente começa a ter um papel importante nessas mudanças. Então, eu acho que queria deixar aí esse apelo esperançoso, sem perder de vista a importância da gente continuar na luta, né? Gostaria de agradecer muitíssimo, né, a participação de vocês, a contribuição com tantas questões tão importantes e que nos ajudam a pensar, né, sobre o fazer pedagógico crítico, em tempos também críticos, né, com outro sentido de crítico nesse caso, né, mas então agradeço muitíssimo e gostaria também de convidar os nossos ouvintes para que também dialoguem conosco, seja por meio das nossas redes sociais, né, ou por meio do nosso e-mail, né, o endereço é contato.ensinocritico@gmail.com. Então fiquem à vontade para mandar sugestões, comentários, perguntas, contrapontos às discussões dos episódios, né? A gente quer também construir esse diálogo com vocês. Fica também, então, gente, o convite para ouvir os demais episódios do nosso podcast, né? Primeira temporada, também esses que a gente está lançando agora da segunda temporada, que estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Então eu deixo também o meu muito obrigada pela participação da Cláudia, da Thelma, nessa discussão de hoje, que foi bastante rica. E também muito obrigada aos nossos ouvintes, né, por ter acompanhado essa discussão que contou com a apresentação de Leonardo da Silva e Priscila Fabiane Farias e com a produção de Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura do IFSC Campus São José. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.